Programa AgroConecta, a sua conexão com as ações do Sindicato Rural de Arroio Grande. Que satisfação, amigos, começarmos mais uma edição do podcast AgroConecta, aqui direto do Sindicato Rural de Arroio Grande. Esse podcast que vai ao ar nas redes sociais do sindicato, no nosso canal no YouTube, a qual já fica o convite para você também ativar as notificações. Sempre que tiver um episódio novo, você vai poder acompanhar aí, ser notificado das novidades aqui direto do Sindicato Rural. E também com uma novidade, nós estamos também rodando trechos do nosso podcast, do nosso bate-papo aqui, também com exclusividade na Rádio Difusora aqui de Arroio Grande, nessa parceria formatada entre o Sindicato Rural de Arroio Grande e também os veículos de mídia aqui da nossa região. E nesse episódio, com muita satisfação, a gente está recebendo aqui mais uma vez o presidente do Sindicato Rural de Arroio Grande, o Marcelo Silveira, que trouxe reforço, e reforço jovem. E esse é o nosso bate-papo de hoje. A gente vai falar a respeito do trabalho e a implementação da Comissão Jovem aqui em Arroio Grande, no Sindicato Rural. Para isso, nós estamos recebendo hoje a nossa convidada aqui. Nós vamos dividir esse episódio em 2 blocos. A gente vai receber primeiramente aqui a Maria Cecília, que vai bater esse papo com a gente aqui, junto com o Marcelo Silveira. Eu começo dando novamente as boas-vindas para o Marcelo aqui. Marcelo, no nosso último encontro, a gente falou a respeito de um dos desafios dentro do Sindicato Rural de Arroio Grande, que é a renovação dentro dessa política sindical que vem sendo implementada aí ao longo dos anos, pelas mais diversas gestões que já passaram por aqui. E hoje, ao teu lado aqui, a Maria Cecília, que foi a primeira presidente da Comissão Jovem implantada aqui no Sindicato Rural de Arroio Grande. Marcelo, a importância do segmento jovem, mais uma vez, a gente reforça aqui dentro da política sindical, Marcelo. Minha saudação a todos. É um grande desafio dessa diretoria, né? Como a gente havia conversado já no primeiro bate-papo, no primeiro podcast. Temos que trazer a juventude para a entidade, para que ao menos conheçam a entidade, né? É muito importante que esse jovem, no mínimo, conheça, como eu falei, né? E que, a partir daí, desperte nele, que é o nosso objetivo, o dever de representar a sua classe produtora, né? Sempre que se fala aqui em política, eu me refiro à política de classe, né? Devemos estar muito focados, muito alinhados, porque isso aí tem um reflexo muito importante da porteira para fora. Né? Então, dentro do Sindicato Rural, que seria o ramo, né, o braço da Farsul, da Federação, e, por sua vez, a Farsul, um braço da CNA, que a gente tem condições de poder pelear aí por preços melhores, por situações melhores, por posicionamentos políticos melhores, né? Que venham a favorecer o nosso negócio, né? E quando eu falo o nosso negócio, eu falo por todos os produtores do município, no município basicamente que vive do agro. Isso é um fato. Sim. Sempre eu digo, gostem ou não, é um fato. Não se pode discutir isso aí. O nosso PIB, mais de 90%, vem do agronegócio. Então, a ideia de trazer a Maria Cecília aqui, né,
que foi presidente da Comissão Jovem, que iniciou o desafio, eu desafiei a Cissa, né? Eu desafiei a Cissa para que ela tomasse a frente desse projeto, né? E ela bravamente encarou o desafio, criou a Comissão Jovem do Sindicato de Arroio Grande, que foi a primeira da Regional 7, né? E depois, na sequência do bate-papo, a gente entra com a Vitória, que é a atual presidente, né? Vejam, duas produtoras, né? Duas produtoras que já estão à frente dos seus negócios, né? Então, a importância também da mulher no agro. Perfeito. Né? E eu acho que elas são muito melhores que nós, né? Vamos tomar conta logo, logo. Mas o grande objetivo é esse, Rafael, é fazer com que a juventude se aproxime. Eu brinco com o pessoal que o sindicato, acho que o problema é essa escada aqui. Só chega na escada, se assusta. Se assusta. Não sei, tem um troço que as pessoas custam a vir procurar a sua principal entidade. Claro. Né? A entidade que os representa. Então, esse é o objetivo e as gurias estão aí para contarem um pouco, né, do que já passou e do que projetam para frente. Hoje a Vitória, né, coordenando, a Cissa participando, né, há um tempo atrás a Cissa coordenando e a Vitória participando. Então, vai se formando um grupo, né, e nos dá tranquilidade de que o caminho está iniciando a ser trilhado. Perfeito. Maria Cecília, seja bem-vinda ao nosso podcast AgroConecta. A gente sabe que a juventude também está sempre muito inteirada desse formato, né, de trabalho que agora o sindicato vem implementando na divulgação das suas ações. Mas eu começo puxando um gancho do que o Marcelo falou aqui. Vamos voltar lá no início, né? Como é que tu aceitou esse desafio? Né? Tu tem já uma ligação familiar muito grande em relação à questão da política sindical. Teu pai, Ladislau, foi presidente dessa entidade. Tu é muito envolvida também com um dos grandes eventos, né, aqui promovidos pelo Sindicato Rural, que é a realização do Expocanto. Mas lá naquela época, em 2018, como é que foi para ti topar esse desafio de ser a primeira presidente da Comissão Jovem aqui de Arroio Grande? Seja bem-vinda. Obrigada, Rafael. Bom, em primeiro lugar, é uma satisfação estar aqui com vocês e poder contar um pouquinho dessa história que começou lá em 2018, muito inspirada pela Comissão Jovem da Farsul, que na época era presidida pelo Luiz Fernando Cavalheiro, um grande amigo pessoal e uma grande inspiração também, e muito incentivada pelo Marcelo, muito incentivada mesmo. Nessa época o Marcelo que era o presidente, né? Ou não, já era o Ladislau? O assunto da comissão, acho que começou no final da minha gestão. Isso, exatamente. E depois o Ladislau entrou e que se formalizou a construção da comissão. E aí, em 2018, a gente acabou formando um grupo. Entrei em contato com algumas pessoas que eu acreditava que tivessem os mesmos interesses. A Vitória foi a nossa atual presidente, foi a primeira pessoa que eu contatei para me ajudar a formar esse grupo. E a gente, em julho de 2018, criou a nossa Comissão Jovem, da qual eu estive presidente durante 2 gestões, né? 6 anos, onde a gente realizou uma série de ações. A Comissão Jovem, eu acredito que tem algumas frentes, né? Um dos nossos principais objetivos é formar lideranças, suprir, né, a necessidade de lideranças que a política sindical tem, mas também a integração entre os jovens, a disseminação de informações sobre o agro, toda a parte de comunicação que os jovens têm, né, acabam tendo mais essa flexibilidade, essa facilidade. Então, formar lideranças é de total importância, mas acredito que também tem outras vertentes, né? Integrar esses jovens no agro, trazer eles para junto do sindicato, para junto da gente, seja muito importante também nessa caminhada. Maria Cecília, o que tu considera como principal desafio hoje, né? E aí nem falo dos desafios dos jovens dentro do agronegócio, mas o desafio do jovem dentro da política sindical, né? Porque a gente percebe, como o Marcelo falou, né, que as pessoas às vezes têm essa
essa certa resistência, né, com o próprio, em conhecer a própria entidade sindicato rural, em específico aqui o Sindicato de Arroio Grande. Em relação aos jovens aqui do nosso município, que são envolvidos com agronegócio, que fazem parte aí até do círculo de amizades de vocês, o que vocês percebem que gera essa barreira desse entendimento de que é importante, sim, a gente fazer parte do movimento sindical, é importante a gente estar inteirado desse tipo de assunto? Engajar os jovens é um tanto quanto difícil, o desafio, né? Para esse assunto, assim. Mas eu acredito que seja falta de conhecimento da atuação da entidade. Uhum. Porque eu já tive a oportunidade de ir na Farsul algumas vezes e de assistir sobre todas as ações que a entidade faz. E eu acredito que quando tu toma conhecimento da grandiosidade da entidade, tanto o Farsul como o CNA, de um todo, e do tanto que fazem pelo produtor rural, tu acaba naturalmente tendo vontade de participar daquilo, sendo tu uma pessoa ligada ao agro, né? Tu tem vontade de participar, tu tem vontade de conhecer mais, de poder contribuir com isso. Então, eu acredito que fazer essa informação chegar na ponta seja o principal desafio, sabe? As ações da Farsul, como que a política de classe funciona, como que a entidade trabalha, como o sindicato trabalha. Acho que esse seja o principal desafio. Marcelo, fazendo a meia-culpa aqui, a gente pode, de repente, afirmar que, por muito tempo, o Sindicato Rural, como entidade, né? E aí falo de maneira geral, vamos falar no movimento sindical de maneira geral na nossa região, porque é preciso a gente dar uma informação aqui. A Comissão Jovem da Regional 7, composta aí por vários municípios da nossa região, aqui de Arroio Grande foi a primeira a ter uma comissão jovem, né? Isso poderia até ser uma notícia que fosse motivo de orgulho para nós aqui, realmente é. Mas, Marcelo, existe aí uma falha dentro do movimento sindical em não ter inserido esses jovens antes dentro desse contexto, Marcelo? Claro que sim. Claro que sim. Te digo que por uma questão cultural, talvez. Uhum. Né? Eu acho que um grande amigo meu, Alcides Renato Braga Soares, foi supervisor do Senar, produtor rural, engenheiro agrônomo, um cara muito inteligente. E eu sempre tenho boas conversas com o Alcides. E ele usa um termo que, em determinado momento, os pais da época, né, ele usa o termo os nossos pais, o Alcides, hoje tem mais de 70 anos, então tem um vácuo de geração. Né? Uhum. Talvez o meu pai pensasse um pouco diferente, mas assim mesmo era conservador. Mas o Alcides usa o seguinte termo: os pais da minha geração, ele falando, né? Eu tenho a liberdade por falar por ele, porque nunca me pediu segredo disso, e é um assunto que eu sempre trago para a pauta. E concordo com ele. Os nossos pais preparavam os jovens para herdar. Perfeito. Meu filho, quando eu estiver parando, meu filho, quando eu me aposentar, meu filho, quando eu já não puder mais. Né? A minha geração sentiu um pouco isso, talvez um pouco menos, mas sentiu isso. Né? E hoje, pela dinâmica das coisas, pela velocidade de tudo, o meu filho, por exemplo, eu quero que ele se insira o mais rápido possível no negócio. Porque eu vejo ali um aliado jovem entrando com todo o gás e que vem somar na empresa familiar. Não sei se eu consegui passar a diferença de visão de 50 anos atrás para agora. Claro. Né? Então, eu acho que tinha uma questão familiar muito forte, né, deixa a gurizada se formar, deixa os guri amadurecer. Só que aí tinha guri de 50 anos esperando a vaga. Né? E que muitas vezes, né, acabavam assumindo o negócio e não conseguindo gerir da melhor forma. Por quê? Porque não tiveram oportunidade de aprender, às vezes, com os próprios pais. Né? Uhum. Felizmente, isso mudou muito. Né? Isso que eu estou dizendo é algo forte. Muita gente talvez fique magoada, claro, mas é o que eu vi. Né? E que esse meu amigo me passou e eu concordo com ele. Né? Então, eu acho assim, se tu pegar
as diretorias de 85 até a última gestão do Paulo Freitas, que o Paulinho, eu entrei em 11, o Paulinho foi até 2010, tu vê que a geração era a mesma. Ia se mantendo, né? 85, o tio Chorê, o tio João Carlos, depois entrou o pai, os dois eram da mesma idade. Depois entrou um grupo um pouco mais novo, mas assim, uma diferença muito pequena, quase que da mesma geração, do Clóvis, do Neto e do Paulinho, e o Paulinho se deu conta, não, mas... Aí um detalhe, só para tu ter uma ideia de tempo, o tio João Carlos, um mandato, 4 anos, o pai 2 mandatos, o Clóvis 2 mandatos, o Neto 2 mandatos e o Paulinho 2 mandatos, são 30 anos quase. Que aquilo passou ao natural, aí o Paulinho, não, só um pouquinho, tem que... Se não houver renovação... E nós, quando entramos que seria a renovação, seria a geração aí da década de 70, já muito preocupados em quanto mais juventude, melhor. Porque hoje é muito dinâmico, né, Cícero? É muito rápido tudo. A tecnologia vem atropelando. Hoje tem coisas que eu, como veterinário, sinceramente, eu acho que já não é mais para mim, tem que abrir caminho para a geração do Diogo. E justamente, Marcelo, até tocando nesse assunto, faço questão de inserir a Maria Cecília nesse contexto. Como é que é a aceitação, Maria Cecília, por parte até mesmo da vivência que vocês têm? Assim, vocês todos, né, saíram agora do ambiente universitário, estão com conhecimento aí à flor da pele, né, para implementar, para colocar em prática. Como é que vocês enxergam essa inserção de vocês? Existe ainda uma certa resistência por parte das gerações, né, que já estão há mais tempo dentro do campo, ou até mesmo, né, dentro do próprio sindicato? Como é que vocês lidam com isso? Sem dúvida existe, né, uma resistência. O conflito geracional, ele é uma coisa que eu acredito que vai sempre existir, né? Mas eu acredito que a nossa geração ela é um pouco disruptiva, assim, às vezes até demais. Porque eu acho que se a gente souber ter diálogo e souber ter conversa e souber passar os nossos pontos, existem pessoas que não vão entender, mas eu acredito que a maior parte das pessoas vai acatar e compreender os nossos pontos. Então, eu acho que ter respeito pelos mais velhos e pelas vivências, o nosso respeito acaba fazendo com que eles nos deem mais voz e mais oportunidades para mostrar os conhecimentos que, como o Marcelo falou, é muito dinâmico. Toda a questão, o ambiente universitário, como tu diz, né, toda a questão de conhecimento que vem mudando e tecnologias que vem se inserindo a todo momento. Então, isso a gente precisa, é uma das preocupações da Comissão Jovem, inclusive, trazer o que está sendo feito nas universidades, nos institutos de pesquisa para o campo. Fazer essa comunicação entre os institutos e o produtor rural, trazer essas tecnologias. Então, eu acredito que a abordagem é o ponto-chave, saber falar, saber como falar, é o ponto-chave dessa comunicação. Só para a gente dispensar o Marcelo aqui e convidar a Vitória para fazer parte aqui também desse bate-papo dentro do AgroConecta. Marcelo, a gente também precisa fazer justiça aqui, né, Marcelo? A inserção do jovem também, claro, parte digamos assim, desse feeling, né, desse entendimento por parte dos presidentes do Sindicato Rural aqui de Arroio Grande. Tu citou o caso do Paulinho, né, depois da tua gestão, de que é necessário renovar. E isso tem que ser passado adiante. Daqui a pouco a Maria Cecília vai se tornar, aí, de repente, uma grande líder sindical, a Vitória também, e elas também vão ter que ter esse entendimento de que deve haver a renovação, né, Marcelo? Sem dúvida, porque dentro dessa... a gente usa o termo, e realmente é velocidade, né? Não teria outra palavra a ser colocada, com que as coisas evoluem, tem que haver uma renovação permanente de pessoas. Não, é muito difícil um conservadorismo e que esse conservadorismo seja salutar. Realmente é uma coisa que elas devem
elas devem ter em mente, né? E o grupo, né? Quando eu falo da Cissa e a Vitória, o grupo que elas lideram aí também tem que ter em mente que não é só aqui no sindicato, né? Na propriedade. Eu vou como cultura de base para o meu filho, para a minha filha, né? Eu também preciso saber ensinar a importância daquele meio onde ela vive, onde a família vive, né? Não quero dizer que as pessoas sejam obrigadas a gostar do campo, não. Claro. Né? Mas eu acho que as pessoas têm que ter a obrigação, aí sim, a obrigação de conhecer o campo. Né? Tu pode ter um filho, uma filha que seja direcionada para a área de medicina, de moda, de arquitetura, sei lá o segmento que for. Se um dia ela tiver que gerir um negócio agropecuário, ela tem que ter noção daquilo ali. Né? E talvez, né, Cissa, essa noção não se consegue tirar da universidade. Né? Nem um pouco. Cada caso é um caso, cada propriedade tem uma característica. Tu vem com aquele conhecimento técnico que seria a ser empregado em todos os segmentos, só que cada caso é um caso. Né? Mas como eu estava brincando aqui, a sorte delas é que os velhos são nós. Elas pegaram os velhos muito mais mansos. São os que tiveram entendimento. É mais fácil de entrar no circuito aí. Pode falar. Posso fazer mais um ponto muito linkado com o que o Marcelo falou, porque é justamente isso. A gente vem muito cru da faculdade, e eu hoje em dia trabalho com meu pai no negócio, e feliz sou eu de ter ele comigo para conseguir linkar o que eu aprendi na faculdade com o que acontece na realidade. Esse ponto da associação é muito importante. Nós estarmos trabalhando juntos ao mesmo tempo, e não, quando ele parar, eu entrar sem saber nada do que estava acontecendo, claro, com o que eu aprendi na faculdade. É o teórico aliado à prática. Né? Aquele mostrar o caminho, né, Cissa? E justamente dizer assim, minha filha, não vai por aí porque eu já fui. Já fui e errei. É isso aí. Isso talvez seja a essência da sucessão. Mostrar o rumo e dizer, olha, esse caminho aí não vai que eu não te aconselho. Isso é sucessão. Acho bem colocado isso. Eu vou dispensar o Marcelo aqui, né, desse episódio do podcast AgroConecta, para nós receber a Vitória, que vai estar fazendo parte também aqui, né, do nosso bate-papo nesse segundo bloco, aqui, falando a respeito do trabalho da Comissão Jovem do Sindicato Rural aqui de Arroio Grande. A gente retorna com a segunda parte desse episódio do podcast AgroConecta, podcast do Sindicato Rural de Arroio Grande, nesse trabalho de divulgação das ações do sindicato que a gente tem feito aqui no YouTube, nas redes sociais do sindicato e também nessa parceria com a Rádio Difusora, né, esse podcast sendo veiculado também semanalmente aqui também para a nossa rádio local. E hoje a gente está tratando a respeito, né, dos jovens inseridos no contexto do movimento sindical através do trabalho da Comissão Jovem do Sindicato Rural de Arroio Grande, ligada à Farsul. A gente está aqui com a Maria Cecília, também agora recebendo a Vitória Cardoso aqui nesse bate-papo. A Vitória que assumiu esse desafio agora recentemente, né, Vitória, de tocar a Comissão Jovem, pegou esse trabalho aí em andamento, daquilo que a Maria Cecília, junto com a sua diretoria, também já vinha fazendo. Agora, te faço a mesma pergunta que eu fiz para a Maria Cecília. Como é que está sendo para ti assumir esse desafio junto ao Sindicato Rural de Arroio Grande, na gestão do Marcelo Silveira? Seja bem-vinda. Obrigada, Rafael. Primeiramente, cumprimentar todo mundo que está nos acompanhando. Quando a Cissa e o Marcelo entraram em contato comigo, como eu era vice-presidente da Cissa, né, eu acreditei que esse dia ia chegar e que eu ia precisar dar continuidade nesse trabalho. Sabia que ia ser um pouco difícil, porque a Cissa fez um trabalho ótimo, né, à frente da comissão. E a Cissa já tinha familiaridade com esse ambiente, diferente de mim, né, que quando eu comecei na Comissão Jovem, eu não tinha contato com o sindicato rural assim tão forte, essa ligação tão forte. Mas aceitei o desafio, né, contando com a Cissa como minha vice-presidente, para a gente tentar dar continuidade nesse trabalho e passar por um processo de renovação também da comissão junto com a gente, né, inserir pessoas novas nesse meio, pessoas que a gente sabe que já participam, né, que estão no campo trabalhando, acadêmicos também que estão estudando para voltar para casa e continuar esse trabalho,
Então, a gente viu que era importante essa renovação, esse processo para dar continuidade depois à comissão quando chegar a nossa hora de avançar. Como é que está a Comissão Jovem hoje? Quantos participantes vocês têm? E fala um pouco para a gente como é que é a ligação de vocês também com outros municípios e com a própria Farsul, que a gente sabe que é um órgão também que dá muito suporte para vocês nesse trabalho, né? Sim. A gente está atualmente com em torno de 30 participantes. Depois que a gente fez essa renovação, a nossa comissão era bem menor. Ela era todo mundo bem participativo, né? Então, agora a gente está colocando mais gente, vendo como é que vai andar esse processo, né? Claro que quanto mais gente, melhor, né, claro, para trabalhar. E a Farsul está sempre do nosso lado, nos apoiando. Até na última Expofeira, a gente falou com o Nando, Luiz Fernando, que a Cissa já comentou. Ele veio bater um papo com a gente, explicar para esses novos integrantes que estão entrando agora o que é uma comissão jovem, desde a comissão jovem ao Sindicato Rural, Sistema Farsul, CNA. Tudo é uma entidade ligada à outra, né? Então, como são pessoas mais novas que estão começando nesse meio, a gente resolveu fazer um bate-papo com o Nando, primeiramente, para todo mundo saber do que se trata, e poder ajudar de melhor forma. Então, sempre que a gente precisa, a Farsul está com a gente, a Comissão Jovem da Farsul está com a gente. E é uma relação que, se Deus quiser, vai seguir aí. Com certeza. Ações que tu, como presidente, agora pretende implementar dentro da Comissão Jovem, nesse trabalho, e também, já faço a pergunta comum até a Maria Cecília, como é que se dá essa relação de vocês com a diretoria do Sindicato Rural aqui de Arroio Grande, né? Existe um diálogo aberto, vocês têm oportunidades de também dar opinião dentro do movimento sindical, como é que funciona esse fluxo de trabalho para vocês? Sim, todas as nossas ações, tudo que a gente precisa, ou que a gente pensa, alguma ideia, a gente entra em contato com o Marcelo, está sempre em contato, sempre conversando toda semana. Se precisar de reunião, ele está sempre nos apoiando, né? Ele nos dá abertura para a gente fazer o que a gente tem vontade, o que a gente acha que é importante. E ele também nos dá ideias. Eu acho que vocês precisam seguir por esse caminho. Eu acho que vocês precisam trazer essas pessoas aqui para dentro da comissão. Então, a nossa relação é ótima. E em relação aos nossos projetos, né, a gente está organizando o nosso ano, né, o que a gente vai planejar para fazer esse ano. Uma coisa que está no nosso planejamento, que eu acho que é muito importante, é a gente começar a ir nas escolas, conversar com as crianças, saber o que está acontecendo no colégio em relação o que está se comentando sobre o agro dentro da escola, porque essa questão de informação hoje em dia é muito importante. A Cissa pode falar. A gente tem a Camila Teles, que é uma influenciadora que fala muito sobre isso, né? Que faz esse trabalho. E eu acho que a gente tem que começar dentro de casa e dentro das escolas do município, começar com esse trabalho de realmente mostrar, porque tem muita criança que não sabe o que acontece no campo, escuta na escola e acredita naquilo, e a coisa vai tomando uma proporção maior. Então, eu acho que a gente tem que estar mais inserido nesses projetos, né? Seria o combate à desinformação, que acaba sendo também muito importante. Nós vivemos numa cidade, né, que a gente sempre fala aqui, sempre ressalta a importância do agronegócio para a questão da economia, da arrecadação do município. O município é movido ao setor do agronegócio. E até nesse ponto eu faço uma pergunta até mais pessoal da ambientação das duas. Vocês vieram também do ambiente educacional, né, passaram para o ambiente lá universitário. Como é que era para vocês, né, como jovens, mulheres inseridas dentro de um contexto sindical, que tem um posicionamento político muito forte em relação a proteger os direitos do agricultor e do setor de maneira geral? Como é que foi a vivência de vocês dentro desse ambiente? Maria Cecília, a tua experiência. Um ambiente com diversas opiniões, ele sempre é um pouco mais complicado, né? A diferença é normal, é comum, é inerente ao ser humano, eu diria até, né? Ninguém vai pensar da mesma forma. Mas é como tu bem falou, o combate à desinformação não é uma questão de opinião. É o que acontece, simplesmente, né? O que acontece e o que não acontece. São as inverdades que muitas vezes são passadas para a população em geral sobre o nosso setor, e a gente só quer mostrar a verdade, o que acontece. Nada mais do que isso. Não é uma questão de opinião nossa.
eu acho que o agro não é melhor do que outros setores, mas a gente só quer mostrar como a gente trabalha e é um dos setores que mais preserva, áreas de preservação permanentes, reservas legais, enfim, uma grande porcentagem do território brasileiro preservado por produtores rurais. Então, eu acho que é mostrar o nosso trabalho e isso já convence as pessoas. Vitória, a tua impressão nesse sentido e a tua experiência dentro desse próprio ambiente, né? Não, eu concordo com a Cissa, né? Na verdade, agora não sei números e tal, mas o Brasil é um dos países com as leis mais rígidas quanto a isso, né? E o pessoal e as pessoas não, claro, cada um tem sua opinião, como a Cissa falou, a opinião é uma coisa, mas a gente precisa mostrar mais a realidade do que acontece, né? Aqui na nossa propriedade a gente trabalha assim e ninguém está cometendo um crime por trabalhar, né, nesse meio, entendeu? Então muita gente acha que não está preservando, que está fazendo alguma coisa errada. Então eu acredito que a gente precisa mostrar a realidade do que acontece dentro do ambiente acadêmico. Tem bastante divergência em relação a isso, né? Então a gente precisa lidar. Eu acho que escutar a opinião das pessoas, mas sempre contrapor com aquilo que a gente vive, né? Respeita a opinião, mas cada um tem que mostrar o que realmente acontece no seu meio. Duas mulheres jovens envolvidas na questão da política sindical, envolvidas no agronegócio. Como é que vocês encaram hoje a participação da mulher nesses meios? Né? Até dentro da experiência que vocês têm em contato com outros sindicatos, né? Essa abertura para as mulheres dentro do movimento sindical, como é que vocês enxergam essa inserção? É algo que ainda a gente precisa evoluir? É algo que está caminhando a bons passos? Como é que vocês avaliam esse cenário? Eu acho que caminha bons passos, mas existe muito a ser feito ainda, né? Ser mulher é uma coisa muito complexa. Mas, há 2 anos atrás, no último Jovens em Campo, tive uma surpresa muito feliz ao serem chamadas os presidentes das comissões jovens no palco. A grande maioria são mulheres. Mulheres. Muito mais do que 50%. Eu não sei te dizer o quanto agora. Mas são muitas mulheres, meninas jovens, como nós, à frente das comissões jovens, algumas à frente dos seus sindicatos, participando nas diretorias. Então, por isso que eu digo que eu acho que caminha a bons passos. A Farsul, o sindicato, nunca houve uma diferenciação sobre homens e mulheres. Na sociedade, a gente sabe que não é bem assim, né? Existem algumas coisas que a gente pode galgar ainda, mas, enquanto entidade, nós sempre fomos tratadas com muito respeito. A nossa opinião sempre valeu igual a de todo mundo. E isso é muito enriquecedor para a gente, assim, nos valida para seguir o nosso trabalho. Vitória? Inclusive, eu acho, né, Cissa, que a diretoria da Farsul hoje, a maioria são mulheres. São mulheres. A presidente é uma mulher e a grande maioria da diretoria também. Até faço uma alusão aqui que nós temos ao fundo, né? O pessoal pode ver por um quadro da imagem aí, que nós temos aqui a galeria dos presidentes, todos homens, né? Vocês ainda pensam lá no futuro que, de repente, nesses quadros aqui, possamos contar com uma mulher como presidente do Sindicato Rural de Arroio Grande? Isso vocês enxergam como um cenário muito longo ou é algo que ainda a gente pode conquistar? Não, sem dúvida. Num futuro, talvez não tão próximo, mas próximo, a gente vai contar cada vez mais com mulheres, porque eu vejo elas muito mais atuantes na política sindical como um todo. Eu até faço essa provocação nessa pergunta justamente pelo fato das mulheres que estão nos assistindo terem esse entendimento, né, Maria Cecília e Vitória, de participarem desses ambientes, né? Porque muitas vezes a gente reclama muito de que um ambiente não é ocupado por determinada classe de pessoas, mas também não há o interesse, não há participação. Eu acho que vocês aqui são um exemplo real disso. Jovens inseridas lá dentro da dinâmica do campo, dentro dos seus negócios, dentro das suas propriedades, mas sim preocupadas, né, em também ter essa participação dentro da política sindical, né, Vitória? Eu acho, Rafael, que isso está muito ligado também ao crescimento, a participação maior das mulheres no campo também, né? Porque eu acho que em gerações passadas isso acontecia em menos proporção. Claro. E hoje em dia a gente vê que tem muita mulher que trabalha no campo, que trabalha com a família,
faz a sucessão familiar no campo, e eu acho que isso é uma porta para a gente começar a fazer parte desses ambientes, como o Sindicato Rural, Comissão Jovem. Eu acho que isso está crescendo pelas mulheres estarem mais à frente dos negócios no campo, à frente ou ao lado da família, dos pais, enfim. Perfeito. Pessoal, esse foi o nosso bate-papo nesse episódio especial aqui do podcast AgroConecta, do Sindicato Rural de Arroio Grande, falando a respeito do trabalho da Comissão Jovem, né, junto com o Marcelo Silveira, presidente do Sindicato Rural, a Maria Cecília e também a Vitória, que desenvolvem esse trabalho junto aos jovens aqui em Arroio Grande. Vitória, para encerrar, como é que o pessoal pode fazer para conhecer o trabalho de vocês, para ter acesso àquilo que vocês estão produzindo? Pode-se pensar que, de repente, como o Sindicato Rural, né, esses braços aí, a Comissão Jovem sendo um dos braços do Sindicato Rural, o trabalho fique restrito somente à Expofeira, mas não é somente à Expofeira. Vocês estão aí com um cronograma de atividades, mas como é que o pessoal faz para ter acesso a isso, Vitória? Rafael, a gente busca trabalhar todo ano com palestras, a gente promove palestras, ações sociais a gente já fez no início da pandemia, eu lembro que a gente fez, arrecadou alimentos, levou para as comunidades, porque além disso tudo a gente pode ajudar a comunidade, a gente pode e deve ajudar a comunidade de diversas formas. A gente tem nas redes sociais a nossa página, que a gente busca divulgar todo o trabalho, né, que a gente faz. E, assim como o sindicato, a gente está de portas abertas, né? Quem quiser conhecer, quem quiser participar, quem quiser bater um papo para ver como pode nos chamar pelo Instagram, pode nos chamar no particular, pode vir até o sindicato para a gente bater um papo e conversar, né? Então, eu acho que, assim como o sindicato, a gente está de portas abertas. Perfeito. Obrigado pela participação de vocês aqui. E assim nós encerramos mais um episódio do AgroConecta. Lembre-se, ative as notificações aí no nosso canal no YouTube para ficar por dentro sempre que nós tivermos um novo episódio para você também poder acompanhar, tá bom? Retornamos durante a semana aí com mais episódios aqui direto do Sindicato Rural de Arroio Grande. Até lá! Programa AgroConecta, a sua conexão com as ações do Sindicato Rural de Arroio Grande.